Na conclusão da nossa Conemate, nós trouxemos essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do Espírito de Verdade, intitulada Os Obreiros do Senhor. Colocamos como subtítulo o significado de servir ao Consolador em um mundo em transição. Desde ontem, nós temos falado que a Terra passa pela grande transição de que se reporta as obras básicas kardecianas, a começar da questão 1019 do Livro dos Espíritos, de que se reporta os mentores espirituais, como o Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles. Nós escrevemos um livro para trabalhar essas questões, Terra, um mundo de regeneração e você. E como que nós, convidados a sermos tarefeiros dentro do Consolador prometido por Jesus, podemos e devemos nos portar nesse mundo em transição. Vamos começar as nossas reflexões com a questão 1019 do Livro dos Espíritos. Poderá jamais implantar-se na Terra o reino do bem? O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai cefando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Vamos nos deter um pouco aqui neste slide para refletirmos qual é o grande compromisso do Consolador. O compromisso do Consolador que veio exatamente no início da grande transição e que tem como objetivo maior restaurar o Evangelho de Jesus em espírito e verdade,
restaurar toda a proposta do Cristo, trazendo-a para dentro dos nossos corações. O Consolador é a doutrina dos Espíritos. Espíritos superiores em conexão direta com o Mestre das nossas vidas, que é Jesus. O movimento espírita, como diz o texto, é feito por nós, homens e mulheres, homens no sentido genérico. Homens e mulheres de fé e de boa vontade, para estarmos efetivamente como obreiros do Senhor neste mundo em transição. Essas virtudes são fundamentais: fé e boa vontade. Aquilo que nós falávamos ontem, quando falamos da porta estreita. Conectar a nossa força de vontade com a força da vontade divina, para que a nossa vontade seja boa, seja fiel à proposta de Jesus. Que, como disse o nosso afro, com base na mensagem Contratos Espirituais, fomos muito bem programados para essa tarefa. E aí os benfeitores dizem: com ânimo e zelo, trabalhai com ânimo e zelo na grande obra da regeneração. Novamente a questão do trabalho. Voltando ao que nós trabalhamos ontem, na parábola dos trabalhadores de última hora. 2 grandes trabalhos a serem realizados com ânimo e zelo. A regeneração de nós mesmos, individual e intransferível, para que nós possamos realizar as tarefas que nos competem no movimento espírita com ânimo e zelo para a regeneração de toda a humanidade. Muita gente diz: mas nós espíritas somos tão poucos. A grande maioria está totalmente distanciada dessa proposta. É importante lembrar da fala de Jesus e de Paulo de Tarso. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito, diz o Mestre. Paulo de Tarso, o grande apóstolo, nos diz: um pouco de levedo leveda a massa toda. Então nós somos os levedos para que possamos transformar os grãos, como diz a mensagem aqui, em pão abençoado para a humanidade inteira. E se nós formos prestar atenção, todas as grandes períodos evolucionários da humanidade, não os revolucionários, mas os evolucionários, foram feitos por poucas pessoas. Jesus teve a companhia de 12 pessoas. Depois da sua desencarnação, ele conclama os 500 da Galileia a sair e pregar 2 a 2. 12, depois 500, levaram a boa nova para a terra inteira. Claro, houve deturpações por uma maioria, não pela minoria, que trouxe toda essa evolução, maior evolução da humanidade, o pensamento cristão sendo implantado. Depois, na Idade Média, nós tivemos pequenos grupos,
E o que mais se destacou, o grupo que foi construído em Assis, com João evangelista reencarnado, juntamente com Joana de Cusa reencarnada, que João se transforma em Francisco, Joana de Cusa em Clara, e nos legam a mensagem de Assis. Inicialmente os dois, mas que tiveram inúmeros seguidores, mas que diante das trevas da Idade Média, era um grupo muito pequeno. Então, isso é importante para que nós estejamos conscientes da nossa tarefa. É sim uma tarefa de uma minoria, mas que vai imperar na Terra inteira, já não na transição, na grande regeneração do planeta. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Quando nós falávamos ontem na parábola dos trabalhadores de última hora, que podemos aventar muitos daqueles que são chamados ao movimento espírita e que, não atendendo ao convite, poderão fazer um estágio durante séculos num planeta mais primitivo, tem a ver com esta fala de O Livro dos Espíritos. Ai dos que fecham os olhos à luz. Vejamos, aqueles que não têm acesso à luz têm atenuantes. Aqueles que fecham os olhos à luz têm agravantes nas suas próprias vidas. Como nós refletimos ao longo desta Conemate inteira, nós fomos muito bem preparados para a encarnação que estamos tendo a oportunidade de vivenciar. Todos, sem exceção, aqueles que tomaram contato com o Consolador em algum momento de suas vidas, em qualquer posição que estiver ocupando, estão sendo convocados. São os convidados a serem os novos obreiros do Senhor, como diz Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade. Se fecharmos os olhos a essa luz que está sendo nos oferecida, nós estaremos preparando pela nossa própria incúria longos séculos de trevas e decepções. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Este parágrafo mostra muito bem a escolha que temos. Muito importante desenvolver a virtude do discernimento. Por quê? É o gozo de uma existência. Podemos desprezar o chamado para servir ao Consolador? Podemos, sem sombra de dúvida. Não é uma obrigação, é um convite. Um convite que nós podemos aceitar ou não. Ao recusar o convite para viver o mundo e as delícias, entre aspas, do mundo, o benfeitor que escreve essa resposta coloca muito claro: terão que sofrer privações muito mais numerosas
do que os gozos de que desfrutaram. Isso é para que nós tomemos tento. É uma advertência muito grave e que nós não devemos colocar longe de nós. Não, isso aqui é só para espíritos empedernidos no mal. Não é não. No texto anterior nós vimos, é para todos aqueles que fecham os olhos à luz. Então aqueles que nem se aproximaram da luz não tem como fechar olhos a ela. Eles estão no outro nível de consciência. Os que fecham os olhos à luz são aqueles que a luz é oferecida e a pessoa deliberadamente fecha os olhos à luz, para viver os gozos diminutos, para substituir esses gozos diminutos por privações muito mais numerosas. Estudemos agora a mensagem do capítulo 20, item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem dos obreiros do Senhor, do Espírito de Verdade. É uma mensagem que vai direto, fazendo convites, convocações aos nossos corações. Sem exceção, busquemos tomar consciência daquilo que o Espírito de Verdade nos recomenda neste texto. Porque são convites muito graves. E o Espírito de Verdade, todos nós sabemos quem é. Jesus. É o pseudônimo que Jesus utilizou para se comunicar de uma forma anônima, mas que é muito claro, se nós estudarmos as obras kardecianas, que nós vamos entender quem ele é. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Aqui o Espírito de Verdade fala de uma virtude muito significativa e que sem ela não é possível servir ao Consolador. Na exposição que o Afro fez, ele coloca, com aquele gráfico que ele resumiu a mensagem de Erasto, ele abordou isso. Para que nós possamos servir ao Consolador, é preciso o sacro ofício de trabalharmos em nós o profundo desinteresse pessoal. A virtude do desinteresse pessoal é aquela que nos convida a servir a uma proposta e não a nos servirmos da proposta. Há muita gente no movimento espírita convidada a ser obreiro do Senhor e que se serve do movimento, como já nos servirmos em outras etapas de vida da Igreja Católica, da Igreja Reformada, de todas a proposta de Jesus que deveria ser sagrada para nós, mas que nós vilipendiamos. Novamente estamos sendo convidados. Mais uma vez a misericórdia divina nos alcança, porque se fosse pelos nossos méritos, não estaríamos num trabalho desse. Mas pela misericórdia, somos trazidos mais uma vez para demonstrarmos desinteresse pessoal.
E o interesse pessoal, hoje, no movimento espírita, ele é muito bem disfarçado. Já não nos atrai muito, com raras exceções, o dinheiro, o ouro, a prata, com raras exceções, mas ainda existem pessoas atraídas para o metal. Hoje, o que se leva de interesse pessoal para dentro do movimento espírita é o poder, a vaidade, as pessoas lutando pelo poder de nada. Porque se antes as igrejas eram poderosas, tinham poder de vida e morte sobre as pessoas, hoje o centro espírita não tem poder para nada. As federativas não têm poder para nada, do ponto de vista egóico do termo. Não tem poder de espécie alguma. Mas quantos ainda lutam pelo poder dos cargos, sem assumir os encargos que os cargos convidam? O poder que o movimento espírita tem é de se conectar profundamente com a proposta de Jesus, com o projeto iluminativo de Jesus, trazendo esse projeto para dentro dos nossos corações, num processo autoiluminativo, para poder, nesse profundo desinteresse pessoal, levarmos isso para toda a humanidade. Esse é o poder real, o poder essencial, o poder de realização do espírito imortal, que não se coloca de forma transitória, mas se coloca como espírito imortal vivendo uma oportunidade transitória e não se conecta com as coisas transitórias como se fossem elas as mais importantes. Não são. Para isso, só com profundo desinteresse pessoal. Trabalhar em nós a abnegação, a renúncia, o sacro ofício. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Aqui o Espírito de Verdade usa a expressão que ele usou muitas e muitas vezes: vinde a mim. O verbo no imperativo, nós já sabemos o significado. Qual é? Convite e convocação. Então, vinde a mim. Convite e convocação a todos nós sermos bons servidores. E aí ele dá a tônica do bom servidor. Qual é o bom servidor? Aquele que sabe impor silêncio ao seu ciúme, às suas discórdias, para que não possamos criar dano para a obra. A obra é de Jesus. Nós somos convidados a sermos tarefeiros. Se nós ficarmos focados no interesse pessoal, eu vou discordar do outro, dissentindo com o outro, porque eu quero que o meu ponto de vista seja colocado em evidência. Eu vou ter ciúme do outro que está, muitas vezes, se destacando mais do que eu. Eu vou sentir inveja do outro. Eu vou sentir uma série de sentimentos egóicos que me afastam do desinteresse pessoal. E fico envolvido com esses sentimentos, criando a deserção atormentadora que falamos ontem. A pessoa permanece na obra, gerando dano para a obra. Vejamos o quão grave consciencialmente
é um processo assim. Se não atrapalhar o Consolador, ser chamado e não atrapalhar, já é um mal pela inércia. Agora imaginemos fazendo com que os nossos ciúmes, as nossas discórdias, gerem dano para a obra. Quando nós falávamos do Leôncio na manhã de ontem, é uma pessoa que gerou dano para a obra. Por isso que, com todo o conhecimento, com toda a informação, foi diretamente para as trevas. Porque em vez de fazer luz, ele fechou os olhos à luz, não trabalhou a autoiluminação, e aí as trevas exteriores tomam conta sempre daquele que não trabalha a luz interior. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Vejamos, são imagens muito fortes que o Espírito de Verdade coloca aqui. Ai, muito próprio do Cristo, né? Ai daqueles que são instrumento dos escândalos, porque é necessário que hajam escândalos, mas ai daqueles que por assim eles sejam. Ai daqueles que por causa das suas dissensões, dos seus ciúmes, da sua inveja, houver retardado a hora da colheita. O movimento espírita já poderia estar muito melhor do que ele está, se nós atendêssemos essas orientações do Espírito de Verdade. Muito melhor. Vejamos, essa orientação foi dada em Paris, 1862. De lá para cá, mais de 150 anos. E nós, ainda em dissensões, retardando a hora da colheita. E aí ele diz, a tempestade virá. De que ele está falando aqui, gente? É a colheita de cada um, mas que colheita é essa que nós estamos falando? A tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Levados para onde? Levados para um outro planeta, diferente deste. Ele está falando aqui do exílio planetário. Ai daqueles. Tem tudo a ver com a questão 1019 de O Livro dos Espíritos. Serão levados no turbilhão do exílio. Clamarão graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Então, se nós ficarmos focados nas dissensões, em satisfazer os nossos gozos puramente materiais, o gozo de um minuto em detrimento de nós mesmos, a satisfação do nosso orgulho, nos inflando de orgulho, de vaidade, de presunção, disputando cargos sem querer realmente efetivar os encargos, porque o problema não é o cargo, é necessário que se ocupem os cargos. Agora é necessário que aquele que ocupa o cargo trabalhe com profundo desinteresse pessoal e não para satisfazer os próprios egos.
porque nós somos convidados a sermos obreiros do Senhor, e não obreiros de causas próprias. Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Aqueles de nós que queremos ser vangloriados, que queremos ser aplaudidos, que queremos que a nossa opinião prevaleça em detrimento da opinião do Cristo, que queremos triunfar em detrimento do projeto iluminativo de Jesus, para que Jesus triunfe na terra, já teremos colhido as nossas recompensas terrestres. E as recompensas celestes são para aqueles que não buscaram as primeiras. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpe o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Aqui o Espírito de Verdade coloca muito claro qual é a proposta. De uma forma figurada, ele nos fala do censo dos seus servidores fiéis. Onde acontece esse censo, gente? Na consciência. Por isso, ele já marcou com o dedo. Imaginemos Deus tendo o dedo. Tem gente que leva ao pé da letra, deve ser um dedão enorme, né? Põe lá na consciência. Que dedo é esse que o Espírito de Verdade está se referindo? O censo é na consciência. E o dedo? As leis divinas presentes na nossa consciência. O dedo de Deus está em nossa consciência o tempo todo, nos convidando ao devotamento, nos convidando a sermos servidores animosos. O que é o servidor animoso? Hoje eu não vou lá não, estou com uma preguiça. Eu vou, mas eu vou ficar lá meio dormindo. Estou com uma preguiça enorme, um sono. Vimos muita gente 8:30 da manhã, com sono, depois de uma noite inteira dormindo, roncando desbragadamente. E 8:30 da manhã tem sono. Se estivesse num gozo terrestre, o olho estaria aceso. Mas, para as questões conscienciais da vida, dão sono. Eu pego um livro, num passo de 2, 3 páginas, olhe lá. Dá um sono que eu durmo de babar em cima do livro. Até estrago o livro de tanta baba. Esses são os servidores animosos. Animado, eu vou, eu posso. Qual que é o lema que nós vimos ontem? Se eu quero verdadeiramente, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. Eu mereço isto. Eu mereço ser um obreiro do Senhor, por mais trabalhoso que seja. É o trabalho de uma existência inteira, não tenhamos dúvida. Mas vale a pena pagar o preço por esse trabalho. O preço da renúncia a tudo que representa os prazeres do mundo, para que sejamos servidores
animosos, que não recuam diante das suas tarefas. Aqueles de nós que não recuarmos diante das tarefas no pouco, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E aí o Espírito de Verdade fala, os postos mais difíceis, aqui é por causa da época, hoje nós diríamos, os postos mais trabalhosos, na grande obra da regeneração do Espiritismo, pelo Espiritismo, vai ser confiado a quem? Aos servidores animosos. Aqueles que forem fiéis no pouco, serão fiéis no muito. Dá para entender por que Jesus termina a parábola dos trabalhadores de última hora dizendo: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Dá para entender isso? Primeiros no quê? Os servidores que não forem animosos serão exilados. E aí vão ser os primeiros, porque se não despertar nas primeiras chamadas no outro mundo, né? Aí é muito endurecimento. Mas acho que os espíritas, os que já foram espíritas exilados, vão tomar tento cedo. Agora, aqueles que forem os últimos trabalhadores, os trabalhadores da última hora na terra, serão os primeiros na regeneração, na grande regeneração pelo Espiritismo que está sendo realizada, pela grande transição. Nós acabamos adiantando exatamente as palavras do Cristo. Cumprir-se-ão essas palavras. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O reino dos céus, diz Joana de Ângeles, vai ser definitivamente implantado na terra no terceiro milênio. Esse terceiro milênio que começou no ano 2001. Nós já temos 13 anos do terceiro milênio. E o reino dos céus é esse planeta regenerador para todos nós realizarmos o bem no limite das nossas forças. Só estaremos aqui se formos servidores animosos. E aí, aqueles que formos fiéis na grande transição dentro do Consolador, seremos os primeiros trabalhadores dessa nova etapa do movimento espírita. Estudemos agora alguns trechos da mensagem A Grande Transição de Joana de Ângeles. Essa mensagem está no livro Jesus e Vida e tem também no nosso livro Terra, o Mundo, Degeneração e Você. A melhor maneira de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. A mentora nos convida aqui a vivermos conscientemente esse momento da grande transição. Como que se dá isso? A consciência de responsabilidade pessoal. Nós estamos falando essa conemata inteira da lei de liberdade. Nós somos livres para fazer as escolhas que desejarmos. Mas é muito importante lembrar que a lei de liberdade está intimamente ligada à lei de responsabilidade. Para que nós possamos ter consciência da responsabilidade pessoal e não agirmos de forma irresponsável, uma virtude é fundamental de ser desenvolvida:
a virtude do discernimento. É o discernimento que vai fazer com que nós aceitemos o convite e convocação do Espírito de verdade, do Cristo. O convite para sermos obreiros dele, obreiros do Senhor. Quando nós exercitamos o discernimento, nós desenvolvemos também essa outra virtude, que é a consciência de responsabilidade pessoal. Porque nós faremos as melhores escolhas, não aquelas escolhas que o nosso ego gostaria de fazer. E fazendo uma retificação que o Saulo hoje nos refletimos juntos, agora há pouco. Não é obesidade moral, é imoral. Porque se fosse obesidade moral, era cheio de gordura moral, cheio de virtudes. Vamos corrigir da próxima vez, pessoal do Juventude Ativa. É obesidade moral ou obesidade egóica, porque é excesso de ego que faz com que nós assumamos um processo de inconsciência e de irresponsabilidade pessoal. Então, este momento da grande transição nos pede desenvolver virtudes, trabalhando efetivamente pela nossa transformação moral, para que sejamos servidores animosos na grande transição. Nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas, nas quais estão instalados os hábitos. Esses, de natureza perniciosa, devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis, portanto, propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional. Vejamos, novamente, aquilo que o Afro também trabalhou na palestra dele. Os hábitos não saudáveis, os hábitos egóicos do espírito, que devem ser transformados em hábitos imortais. Nós, espíritos imortais, vivenciando a nossa realidade como espíritos imortais, nos transformando em pessoas melhores. Esses são os hábitos propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional. Na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Quando se tem domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar a palavras corretas e a atos dignos. Nós sabemos que tudo que nós produzimos na nossa mente, por meio de pensamentos, sentimentos e vontade, forma a energia mental. A energia mental, como diz a mentora aqui, é a chave para que seja operada a grande mudança. Trabalhar pensamentos, sentimentos e vontade. Ontem, na parábola da porta estreita, nós vimos um método para fazer isso. Para que nós desenvolvamos o autodomínio, canalizando no sentido edificante pensamentos, sentimentos e vontade. Desenvolvendo gradualmente atos dignos, trabalhando pela nossa dignificação, que Jesus ensina na parábola do filho pródigo, para que nós trabalhemos em função de proceder à pureza espiritual, libertando de todos os atos indignos praticados pelos atos dignos, em que nós reconhecemos que trazemos indignidades em nós,
mas que nós não somos indignos aos olhos de Deus. E por isso nós não nos sentimos inferiores. Ao contrário, nós nos sentimos responsáveis por transformar indignidade em dignidade. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Vejamos que todo o processo que a mentora está nos apontando aqui são individuais e intransferíveis. Tudo a ver com o trabalho da vinha do Senhor em nós mesmos, conectando com as leis divinas, desenvolvendo as virtudes em nós. Quando nós nos renovamos moralmente, individualmente, nós vamos auxiliar no coletivo. É isso que o movimento espírita nos pede. Sermos pessoas conectadas com o projeto iluminativo de Jesus, trabalhando efetivamente pelo nosso projeto autoiluminativo, para sermos instrumentos úteis no projeto iluminativo do planeta. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. Vejamos que a mentora usa aqui a palavra turbilhão, que o Espírito de Verdade também usou na outra mensagem. Nós não precisamos ser levados pelo turbilhão, para que já numa outra condição, muito sofrida, o sofrimento nos sensibilize. Como o Afro bem disse na sua exposição, não é a dor, o sofrimento que faz com que nós evoluamos. O que faz com que nós evoluamos é o amor. O sofrimento é apenas aquele que vai fazer com que o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa presunção, a nossa rebeldia seja amansada, o orgulho seja humildado. Cedo ou tarde isso vai acontecer, porque como ninguém gosta de sofrer, mas nós não precisamos disso, diz a mentora aqui claramente. Não é necessário seguir por esse turbilhão. Somos convidados a contribuir eficazmente com os espíritos, aqui os espíritos desencarnados, os mentores da humanidade, que operam em favor da grande transição. É esse o grande convite para todos nós, sermos espíritos encarnados, ainda repletos de indignidade, trabalhando pela dignificação pessoal, como ela nos ensina, e contribuindo eficazmente na grande transição. Se formos fiéis no pouco, seremos fiéis no muito. Dispondo das ferramentas morais do enobrecimento, torna-se cooperador eficiente, em razão de trabalhar junto ao seu próximo, pela mudança de convicção em torno dos objetivos existenciais, ao tempo em que se transforma num exemplo de alegria e de felicidade para todos. Vejamos, Joana de Anjos está falando aqui de espíritos superiores encarnados, que já sente uma profunda alegria e felicidade. Não, ela está falando de nós. Nós que já dispomos das ferramentas morais do enobrecimento. Nós que já dispomos de todo o conjunto para sermos cooperadores eficientes. Aí lembrando da mensagem do Espírito de Verdade, ai daqueles que fecham os olhos à luz. Dispomos das ferramentas morais do enobrecimento. E por isso já podemos ser cooperadores eficientes.
De que forma? Trabalhando os objetivos existenciais. Propósito existencial, objetivos existenciais na tarefa. Que cada tarefa dentro do movimento espírita seja repleta de sentido. Aquilo que nós começamos a exposição de ontem de manhã. Objetivos existenciais e objetivos circunstanciais. Dentro dos objetivos circunstanciais, existem os objetivos existenciais, que é realizar ações repletas de sentido para que nós possamos ser exemplos de alegria e de felicidade para todos. Estarmos passando pelas nossas expiações, pelas nossas provas, mas sermos exemplos de alegria e de felicidade existencial. Aquela alegria de estarmos num trabalho do bem, com espinho na carne, mas realizando o trabalho do bem dentro e fora de nós. Esse é o grande compromisso para sermos os obreiros do Senhor. O bem fascina todos aqueles que o observam e atraem quantos se encontram distantes da sua ação. O mesmo ocorrendo com alegria e saúde. Por que Paulo de Tarso diz que nós somos convidados a sermos cooperadores de Deus, embaixadores do Cristo? Sermos cartas vivas do Evangelho de Jesus. Porque o bem fascina, o bem atrai todos aqueles que o observam. E se nos tornarmos cartas vivas do Evangelho, todos aqueles que já estão sensibilizados para sentirem a proposta de Jesus dentro dos seus próprios corações, vão ser atraídos até nós. E é esse o grande compromisso. Não é de mudar a humanidade, sair por aí desesperado convertendo pessoas em espíritas. Ficar preocupados com aqueles que estão depressivos e não, é preciso salvar os depressivos da terra. O nosso compromisso com a nossa transformação moral e atrair aqueles que estão já cansados de uma vida sem sentido. Porque nós passamos a ser cartas vivas do Evangelho, exemplo daquele que sente alegria existencial. E aquele que está destoando disso, ao perceber a alegria existencial em nós, vai se perguntar: por que eu não estou fazendo como ele, como ela? Por que eu não estou aplicando em mim também isso? Eu quero isso para mim. São eles que proporcionam o maior contágio de que se tem notícia, e não as manifestações aberrantes e afligentes que parecem arrastar as multidões. O grande contágio, no bom sentido, é o contágio do amor, da alegria, da felicidade. É aquilo que Jesus veio nos ensinar. É o contágio que 800 anos depois nós vivemos recordando que Francisco veio nos trazer, que Clara veio nos trazer. Esse contágio que só nos convida a fazer o mesmo. A grande transição prossegue, e porque se faz necessária, a única alternativa é examinar-lhe a maneira como se apresenta e cooperar para que as sombras que se adensam no mundo sejam diluídas pelo sol da imortalidade. Ainda, diz a mentora nessa mensagem, teremos muitos sofrimentos. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus coloca que o sofrimento chegaria ao auge, como nunca dantes.
na história da humanidade. E nunca mais depois. Provavelmente nós estamos avizinhando desse momento. O momento que o mentor Orion diz no livro A Grande Transição, de chegar no fundo do poço, que deve levar ainda talvez algumas décadas, mas que chegando ao fundo do poço, do sofrimento, prossegue, como diz a mentora, e se faz necessária. Agora, para os obreiros do Senhor, convidados a cooperar, todos nós sermos o poste, já que a luz não nos pertence, pertence a Jesus, aos espíritos superiores, que sejamos postes simples, mesmo que seja de madeira toda torta, carregando uma luzinha lá no finzinho dela, mas que sejamos postes para diluir, cooperando com as sombras do planeta, cooperando para que elas sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. Vivermos como espíritos imortais no corpo, para sermos exemplo, não com foco no outro, mas com foco em nós mesmos, melhorarmos a nós mesmos para que sejamos cartas vivas do Evangelho de Jesus. A vida sempre responde conforme as indagações morais que lhe são dirigidas. As aguardadas mudanças que se vêm operando trazem uma ainda não valorizada contribuição, que é a erradicação do sofrimento das paisagens espirituais da Terra. Então nós estamos vivendo as últimas décadas de sofrimento na Terra, e ele vai ser completamente erradicado, gradualmente, é claro, do planeta, já não na grande transição, mas já na regeneração do planeta. Enquanto viceja o mal no mundo, o ser humano torna-se-lhe a vítima preferida, em face do egoísmo em que se estorcega apenas por eleição especial. A dor momentânea que o fere convida-o, por outro lado, à observância das necessidades imperiosas de seguir a correnteza do amor no rumo do oceano da paz. É aquilo que também o Af falou, né? Nós temos falado. Não é nos entregarmos à dor de forma masoquista. Eu estou sofrendo e esse sofrimento está me libertando. Isso é uma postura masoquista, castradora, que não está em sintonia com as leis divinas. A dor é apenas um convite para que nós observemos as leis divinas em nossas consciências e desenvolvamos os recursos que nos levam ao amor rumo ao oceano da paz. Amor, virtude, meio. Paz, virtude, conquista. Logo passado o período de aflição, chegará o da harmonia. Até lá, que todos os investimentos sejam de bondade e de ternura, de abnegação e de restrita confiança em Deus. Joana de Ângeles. A mentora vem concluindo essa exortação, nos conclamando novamente aquilo que o Espírito de Verdade nos conclama: ao desinteresse pessoal, a abnegação, a doação irrestrita e confiança em Deus. Que todos os nossos investimentos sejam de bondade e de ternura, realizando esforços
no limite de nossas forças, como bem ensina a questão 642 de O Livro dos Espíritos. Que façamos esses esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados. Nunca além das forças, porque isso gera perfeccionismo. Nunca aquém das forças, porque isso gera a negligência. Mas no limite das forças, porque todos esses investimentos da vida em nós estarão fazendo com que nós sejamos servidores animosos da seara de Jesus. E lembrando das palavras do Mestre, quando ele diz: a seara é tão grande, mas são poucos os ceifeiros. Continua sendo muito poucos os ceifeiros. A seara aumentou. De 2000 anos para cá, ela tem aumentado. E os ceifeiros, os obreiros animosos, continuam sendo muito poucos. São muito poucos aqueles que permanecem fiéis à mensagem de Jesus. São muito poucos ainda aqueles que permanecem fiéis à proposta kardeciana. Que nós não estejamos nesse rol. Ao concluirmos a nossa Conemate, a nossa mensagem para todos é que sejamos realmente servidores fiéis, os novos obreiros do Senhor, aqueles que tomam da charrua, renunciam a si mesmo, sem olhar para trás, e sigamos Jesus. Muita paz a todos.